E aí galera, aqui é Kenny Miro do canal KMG Games, estou aqui para falar de anime mais uma vez. E o anime da vez que volta aqui pro canal é Baki. Caramba, velho, teve um episódio sensacional, gostei bastante e foi cheio de pancadaria e muita luta. O que acontece é que simplesmente a gente vê aí o que aconteceria depois daquele encontro entre dois ex-estudantes de uma mesma classe, vamos dizer assim, da mesma turma relacionada ao Kenpo chinês, onde a gente simplesmente vê que aí o cara realmente reconhece Dorian como sendo o grande praticante da arte do Kenpo e sendo até o melhor dela, porque justamente ele nunca foi capaz de superá-lo naquele momento, onde ele simplesmente se tornou o grande lutador de Kenpo por conta que ele não estava mais no monastério, né? Não estava lá mais treinando com eles. E o que acontece é que a gente vê muita coisa interessante aí nesse episódio, onde uma delas é simplesmente mostrar um pouquinho mais do relacionamento do Baki com a sua namorada. O que acontece é que simplesmente a gente vê aí que ela, caramba, velho, ela fica meio envergonhada e fica meio tensa sobre a situação da relação com eles, porque ela acha que ele não gosta tanto dela assim e pode até acabar se enjoando dela por conta dele estar saindo demais e eles estarem muito juntos. Mas isso seria impossível para Baki, porque simplesmente o Baki ele tem uma carência muito grande com relação à mulher, não questão de tipo sexual, essas coisas assim, é porque simplesmente o amor que a mãe dele poderia ter dado para ele só durou alguns minutos quando a gente viu a luta dele contra Yoshiro. Então a situação é meio complicada para ele, porque ele tem uma pessoa que ame ele, que gosta dele, que dê carinho para ele, isso é maravilhoso para ele, então ele não vai querer perder isso nem a pau, velho. E aí o que acontece é que simplesmente ele se declara de uma forma para ela que eu achei muito massa, que foi ele dizendo que ele não entendia aquela relação, ele não entendia, e aí ela pergunta o que ele não entende, e simplesmente ele fala aí que ele não entende por que ele é louco por ela, por que ele é louco pela garota. E aí o que acontece é que ela fica envergonhada e ele puxa ela para beijar ela. E a gente tem um momento romântico e eu achei bem legal isso. Mas vamos falar aqui do momento mais legal de todo episódio, que no caso é todo episódio praticamente, é a luta de Orochidopo versus Dorian. Caramba, Dorian chega ali e Orochidopo ele se mete para lutar com ele, porque simplesmente a gente sabe que o Orochidopo ele manda em tudo, ele é o grandão ali daquela escola de luta de karatê, então a gente simplesmente sabe que ele é que toma as rédeas para poder resolver a parada. E aí a gente vê uma luta muito legal. Caramba, eu gostei muito dessa luta, porque simplesmente a gente teve uma luta bem feita, a animação ficou bem melhor do que as outras, mas ainda assim tem algumas coisinhas que eu não gostei muito. Mas mesmo assim foi bem legal de ver. E caramba, velho, a trilha sonora ali acompanhando e batendo aquele suspense ali antes de começar a luta foi bem legal. E devo notar umas coisas interessantes. Mano, não vai ter um cara que vai lutar sem arma, não é, velho? Todos os caras lutam com arma. E parabéns aí pro Orochidopo que conseguiu aguentar de pé essa situação. Porque simplesmente o cara tinha canivete do pé, ele tinha um negócio cheio de ácido, tava no estômago dele, ele regurgitou o negócio de ácido pra ver se derrubava em cima do cara. Então é muita apelação, velho. O Dorian, por mais que ele seja um cara excepcional, lute muito bem, ele fica usando de artimanhas, de armas, de coisas, então isso já acaba com a moral dele, né? Porque simplesmente não é realmente a luta em si que tá ganhando ali. Algumas coisas podem fazer ele ganhar, como no armamento, no caso. Mas isso não vem muito ao caso, porque simplesmente a gente vê que a luta é muito acirrada, eles batem muito um no outro, mas o mais legal é que simplesmente o Orochidopo ele tá com a mão de volta, velho. Ele tinha perdido a mão, a sua mão foi torada pela aquele linha lá que o cara tava usando, que o Dorian tava usando, e simplesmente a gente vê que ele recolocou sua mão. Como foi isso? A gente vê aí um flashback rapidinho explicando que ele foi num lugar clandestino de um amigo dele lá, meio tudo farrapeado, tudo feioso, e pediu para que ele tentasse alguma forma de colocar sua mão. E o cara é realmente muito bom, isso aqui é um médico, viu? Porque o cara consegue religar todos os nervos, os ossos, tudo, e deixa em perfeito estado praticamente a sua mão. O que acontece é que simplesmente ele fala que não tem nem anestesia para dar pro cara de tão pobre que é a situação ali daquela clínica. E aí simplesmente a gente vê que logo após isso ele já tá com sua mão de volta e as coisas já estão melhorando. E caramba, é bem hardcore, porque a gente vê que ele volta a ter sua mão e ele tá com a autoestima bem alta e isso aí ajuda bastante para ele lutar. E no fim das contas, simplesmente a gente vê que
o cara ainda se ferra, velho. O Orochidobo mesmo lutando bem e tal, simplesmente cai naquela resenha da hipnose, velho. Tá ligado que ele tem um poder, ou melhor, uma técnica, que ele bate as mãos e deixa você na sua hipnose, e a pessoa começa a pensar que tá vencendo, começa a pensar que tá tudo dando certo, e aí fica lutando sozinho, sem ninguém ali. Onde ele fica se gabando porque o Orochi, ele tava ali viajando, pensando ali na morte da bezerra enquanto lutava, e simplesmente ele ia acabar com ele, já que ele tava preso naquele loop ali, naquele sonho. E o mais legal de tudo isso é que o Doppo consegue superar esse problema, por conta de ter uma sabedoria muito grande, por conta de conhecer muitas técnicas de luta e referente a lutas tanto de karatê como outras lutas. Simplesmente ele começa a pensar o que Dorian faria com ele naquela situação, e aí ele acaba descobrindo o que Dorian está fazendo. Então fica meio que inútil esse negócio de hipnose. Ele praticamente nem sabe que está na hipnose, mas está lutando lá hipnótico, lá todo viajando, sem saber o que está fazendo, mas está lutando de pé e igualdade com o cara, sem saber que ele está batendo na verdade no verdadeiro. E cara, eu achei isso muito legal, velho, muito da hora, porque simplesmente os caras ficam dizendo, meu irmão, será que realmente ele não sabe de nada, velho? É incrível isso, os caras ficam viajando, né? E aí a gente vê que o Dorian, ele realmente respeita muito o Doppo, porque simplesmente ele vê que uma lenda de um cara que destruía árvores e acabava com tigres com as suas próprias mãos poderia ser verdade, e ele poderia sim realmente ser esse cara e poderia dar um fim à sua vida, ou pelo menos derrotar o Dorian, porque o Dorian tem um sonho de ser derrotado por alguém, a gente sabe isso, ele sempre falou isso várias vezes. Então ele mesmo falou, e eu tô falando agora aqui, será que realmente o Doppo vai dar cabo do Dorian e vai fechar essa parte aí? Eu não sei, mas o que eu sei é que mesmo que tenha tido uma boa luta, mais uma vez, o anime não consegue superar o início, que foi o Hanayama versus o Spike. Caramba, aquele início ali foi sensacional, foi a melhor luta até então. Não pela questão das artes marciais, mas sim porque foi mais pesada, foi a mais violência e a foi mais hardcore e difícil de todo o anime até agora. Espero que melhore e esteja uma luta tão poderosa como foi a primeira, porque tá precisando. É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, dá um like aí, comenta, não deixa de se inscrever e ativar o sininho para estar recebendo notificações de vídeo que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera. Fui!